Evangelho do dia 18 de julho de 2025. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para mais um momento de leitura, de escuta e de reflexão da Palavra de Deus. Hoje, Jesus nos leva a um lugar de discernimento para a nossa vida de fé. Ele quer nos ensinar a olhar além das aparências da nossa vida. A ver além da letra da lei, que a gente muitas vezes fica preso. A enxergar o coração de Deus. E se você prestar bastante atenção em toda essa liturgia, vai perceber que o Evangelho desse dia, o Evangelho de hoje, não é apenas sobre colheitas de trigo no sábado. Não é somente sobre isso. É sobre algo muito mais profundo em nossa vida, sobre a liberdade interior que todos nós precisamos buscar viver, sobre misericórdia verdadeira, sobre um coração em paz. Então, imagine essa cena hoje, nesse momento, Jesus e seus discípulos com fome, caminhando por um campo. E nessa situação de fome, caminhando por esse campo de trigo. Eles então são necessitados de arrancar espigas para comer. Os fariseus veem e acusam. Estão transgredindo a lei do sábado. É aqui que começa o conflito desse evangelho. Mas Jesus não responde com raiva. Ele tão somente responde a eles com autoridade e com muita verdade. Porque ele sabe que a verdadeira lei não é propriamente apenas externa. Ela precisa estar primeiramente gravada no nosso coração. E talvez você também esteja aí, ouvindo e pensando, mas o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver comigo, com você. Porque todos os dias, tanto você como eu, nós também nos vemos cercados de vozes ao nosso redor, de cobranças nas nossas vidas diárias, de julgamentos, de regras. E muitas vezes, tanto eu como você, nós não sabemos mais o que agrada verdadeiramente a Deus, o que não agrada, o que está dentro da lei ou não. Parece que quanto mais tenta fazer tudo certo, mais cansado fica, mais longe nós ficamos, de realmente conquistar e agradar a Deus. Jesus hoje, então, quer tirar esse peso, tanto das minhas costas como das suas. Ele quer nos ensinar a viver a liberdade dos filhos de Deus. Mas não somente isso, não somente uma liberdade superficial, mas uma liberdade que não vem do ego, da vaidade ou até mesmo do orgulho. Uma liberdade que vem do verdadeiro amor, que nasce da misericórdia, que acompanhe toda a nossa existência. Acompanhe conosco agora o Evangelho desse dia 18 de julho de 2025. O Evangelho está em Mateus, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe então: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Então,
Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa do Senhor, na casa de Deus, e todos comeram pães da oferenda, que nem a ele, nem a seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero misericórdia e não o sacrifício, não terias condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, uma breve homilia para esse dia de hoje. O que é mais importante? O sacrifício ou a misericórdia? O que você acha? Me diz aqui nos comentários. Jesus disse: se você soubesses o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não terias condenado os inocentes. O que isso quer nos dizer? Que palavra forte, não é verdade, meu irmão e minha irmã? Por quantas vezes nós também julgamos os outros por fora, sem conhecer o que está dentro? É o famoso preconceito que a gente tanto faz. Julgamos alguém pela aparência, por uma atitude isolada, por um momento de fraqueza. E, diante disso, nós nos esquecemos de que Deus, Ele vê o coração. E sabe o que mais é impressionante em tudo isso? Muitas vezes, não é só o outro que nós julgamos. Olha que coisa interessante. Somos nós que nos condenamos fazendo isso. Somos nós que não conseguimos nos perdoar. Exigimos de nós mesmos, por demais da conta, uma santidade mecânica, superficial, sem amor. Uma perfeição rígida, engessada, sem doçura. E aí, até nossa fé se torna pesada. Mas Jesus disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ele está dizendo o seguinte: eu sou o Senhor da tua história, da tua vida. Eu sou o Senhor do teu tempo. Eu sou maior que tua culpa, maior que teus medos, maior que teus erros. E isso aqui, meu irmão e minha irmã, deve acender algo muito forte dentro de cada um de nós. Porque não há prisão mais dura do que aquela que a gente cria por dentro, por nossa própria conta. Não há jugo mais pesado que aquele que colocamos sobre nós mesmos. Jesus, então, não quebra a lei. Ele revela seu verdadeiro sentido para todos nós. Jesus não está aqui anulando a lei. Ele está restaurando a sua essência. Porque a lei foi feita para guiar, não para escravizar. Olha que profundo que o Evangelho nos traz. E se você está vivendo sua fé com medo, com rigidez, com culpa constante, talvez esteja faltando o essencial nessa sua vivência de fé, que é a experiência do amor, que Jesus tanto nos ensina. Você pode rezar todos os dias, você pode jejuar, pode ir à missa, fazer novenas, rezar textos, mas se não tiver amor, não tiver misericórdia, compaixão com os outros e até mesmo consigo, tudo virá a um constante peso em sua vida. Tudo vira uma constante cobrança em sua vida de fé. Então, isso de nada te servirá. Tudo o que é cobrança demais é por demais ruim. E a fé deixa de ser, então,
um lugar de refúgio e se torna uma prisão. Aí já não dá certo. Jesus está passando pelo seu tempo, pelo seu campo de trigo hoje. Ele está te olhando para você e para mim, com fome de ti. E Ele quer entrar na sua vida. Ele quer caminhar contigo. Ele quer te libertar dessa religiosidade fria, automática, vazia, superficial que muitas vezes estamos vivendo. Ele quer tocar o teu coração com mansidão e dizer: eu vejo você, eu te entendo, eu te acolho e, acima de tudo, eu te amo. Precisamos reconhecer isso. Voltar à essência, amar como Deus ama, é o que precisamos fazer, hoje mais do que nunca. O Evangelho nos sinaliza. Precisamos voltar à essência de toda essa mensagem que ele nos traz. E a essência é o amor. O amor que cura, que salva, que perdoa, que dá nova chance. O amor que coloca o outro acima da regra. Porque o sábado não vale mais do que o homem. A regra não deve valer mais do que a vida. Então, eu te convido agora, nesse momento, junto conosco, a refletir. Será que você tem vivido mais na rigidez ou na misericórdia? Será que você tem julgado mais? Julgado demais os outros? Será que você tem se julgado demais também? Deixa aqui essa palavra de hoje penetrar em sua vida. E se hoje você sentiu um peso cair, se algo mexeu com você, comente aqui embaixo, aqui nos comentários: Senhor, ensina-me a amar com teu coração. Pois muitas vezes o nosso a gente não consegue sozinho. Essa frase pode ser sua oração de libertação para esse dia. Pode ser o início de uma nova caminhada de fé, mais profunda, mais leve, mais verdadeira em sua vida. E se você sentiu essa paz chegando ao teu coração, à tua vida, agora, é porque Jesus passou aqui, no teu campo, e colheu contigo o trigo tão necessário para você continuar a sua missão de fé, se alimentando cada dia mais e mais do Evangelho e dos ensinamentos de Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Deixe Jesus tocar o seu coração, não suas aparências. Deixe Jesus iluminar a sua vida. Cure a sua maneira de viver a sua fé. Não se apegue propriamente tão somente às leis, mas reconheça que a dignidade humana, a vida humana, está acima de toda e qualquer regra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Espero que você tenha gostado desse nosso breve momento de leitura, de escuta e de reflexão da Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José e dos santos da nossa devoção, desça sobre você e sobre toda a sua família a bênção do Deus misericordioso no amor. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido você a acompanhar conosco aqui em nosso canal os santos, a história dos santos do dia da nossa Igreja Católica e também rezar conosco todos os dias aqui na Hora Santa, às 15 horas, o Santo Terço da Divina Misericórdia. Até lá!